Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, Peter. Tamo junto. Aleluia. Vamos chegando, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Manda fogo, Peter, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos chegando, pessoal, em nome de Jesus. Vamos ter esse tempo precioso aqui de adoração a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Estamos aqui, né? Terminando aqui um tempo de oração. Desde as 7 nós estamos orando aqui. Você que está nesse compromisso aí nessa semana Power. Aleluia. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Gleison, Érica, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos todos vocês a essa experiência online. Jaminho, Deus abençoe. Deus te abençoe, Andréia. Deus te abençoe, Nicolas. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre a casa de vocês. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fire, fire, fire. Fogo, fogo, fogo. É isso aí. O que vai queimar esse coronavírus é o fogo do Senhor. Aleluia. Deus tem ministrado em nossas vidas, queridos. Aleluia. Deus é bom. Deus tem levantado a nação. Eu acho que nunca a igreja intercedeu tanto nesses dias. Aleluia. Aleluia. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Aleluia. Estamos confinados nele. Nele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Olha a pastora aí dando oi dela aí, ó. Chegou agora, viu? Em nome de Jesus. Tá aqui do meu lado, dando oi dela aí para vocês, viu? Em nome de Jesus. Aleluias. Tocha do Senhor, minha esposa, viu? Sua esposa também, tocha de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mauro, Henrique, Deus te abençoe, você e sua família em Limeira, em nome de Jesus. Abençoe essa turma abençoada aí de Limeira, pastor Gesiel. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Já está com a caneta aí? Já está com o caderno pronto para anotar aí aquilo que Deus vai falar conosco? Deus tem algo poderoso para nós, como sempre, né? Deus tem sempre uma palavra de vida, uma palavra de cura para nós. Enquanto vocês estão chegando aí, deixa eu falar para vocês algumas coisas aí a respeito das nossas lives, né? Como nós dissemos, as nossas lives acontecerão agora toda quarta, como hoje, nosso Biblicamente. E no sábado, a nossa live também referente ao nosso culto de sábado. E às segundas-feiras nós vamos deixar que você faça o seu culto em casa, seu culto familiar. Você vai reunir a tua família, vai reunir teus filhos, tua esposa, pegar a Bíblia e ter um tempo de comunhão, de meditação na palavra de Deus, um tempo de meditação naquilo que Deus está falando com você nesses dias, em nome de Jesus, tá bom? Então, às segundas-feiras, faça isso. Durante toda essa semana, nós estamos em oração. Das 7 às 8 da noite, nós estamos aqui orando, dobrando os nossos joelhos. Eu e minha esposa, Sofia, nós estávamos aqui orando. E eu creio que muitos estão também assumindo aí esse compromisso. Vocês que estão inseridos aí no Aviva, não deixe de orar ao Senhor. Não deixe de buscar o Senhor nesses dias, nessa semana Power, que é uma semana de clamor a Deus pela nação brasileira. Amém? Olha aqui quem está chegando aqui, ó, a Sofia dando um oi para vocês. Tudo bem, Sofia? Dá um oi aí pro pessoal. Oi. Aleluia. Glória a Deus. Sofia Radassa, princesa do Senhor, tocha viva.
como todas as crianças da nossa igreja, da nação, em nome de Jesus, profetizamos isso, não é? Sobre os nossos filhos, glória a Deus. Aleluia. Vamos chegando, faltam alguns minutinhos, não é? Faltando aqui alguns minutos para dar 20 horas, para que a gente possa de fato iniciar aqui a nossa jornada biblicamente online aqui na presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é que tem sido os teus dias aí? O que você tem feito durante esse período de confinamento, né? O que você tem feito da tua vida? Você tem aproveitado esse tempo com Deus, tem buscado o Senhor? Então esteja atento, porque o Senhor não deixou de ser Deus e não deixou de falar. Ele continua falando. Deus abençoe, Roberta, em nome de Jesus. O pessoal está chegando aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe, João. Deus abençoe, Vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe, Martinha. Martinha também está nos assistindo. Deus abençoe você, viu, Martinha, em nome de Jesus. Saudade de você. Deus abençoe todos os jovens da igreja, viu? Abençoe aí, guarde a vida de cada um de vocês nesse tempo. Em nome de Jesus, todas as crianças, todas as famílias. Deus, Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos, queridos, orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus nesse momento. Vamos falar com o nosso Papai do céu. É Ele que cuida de nós, é Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que tem a resposta para nós nesses dias. Amém? Então eu quero orar com você nesse momento. Nós temos dito, né, nós temos falado, esse tem sido uma palavra que a gente usa sempre lá na igreja, que diz o seguinte: o culto ele não termina, ele apenas muda de ambiente. Guarda isso, o culto não termina, ele apenas muda de ambiente. E Deus propositadamente tem nos levado a cultuar o Senhor em nossas casas nesses dias. Então, o culto não termina, ele apenas muda de ambiente. Onde você estiver, você vai continuar adorando ao Senhor, porque a presença de Deus, o Espírito Santo, está dentro de você. Você carrega ele para o mercado, para a padaria, para a farmácia, para a praia, para a praça, para qualquer lugar onde você for, você carrega a presença de Deus, que é o Espírito Santo dentro de você. Amém? Eu quero orar. Deus abençoe em nome de Jesus você aí também. Priscila, Deus te abençoe. Patrícia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, obrigado pela vida dos teus filhos que estão aqui conosco, Senhor, que se dispuseram a estar aqui aprendendo com o Espírito Santo, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós esses dias, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir mais uma vez, Pai, que o Senhor esteja liberando dos céus a Tua palavra sobre nós. Liberando dos céus, Pai, o que Tu tens de melhor para as nossas vidas, Deus. Deus, nós não queremos viver segundo o modelo da terra, mas nós queremos seguir, Pai, e viver segundo o modelo dos céus. Portanto, Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor abençoe a todos nós nesta noite, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Que o Senhor alcance cada vida agora que está nos assistindo, que está orando conosco nesse momento. Que o Senhor, de forma poderosa, de forma milagrosa, Senhor, faça o Teu sobrenatural acontecer no nosso meio e em nossas vidas e através de nós. Oramos, Pai amado, por esta nação. Oramos pelas nações da terra, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos continuar nessa fé. Nós vamos continuar nesse propósito de servir ao Senhor. Porque há uma convicção dentro de nós. Há uma certeza dentro de nós que o Senhor está no comando de todas as coisas e que de forma sobrenatural nós vamos passar por essa situação, nós vamos passar por este rio e a Tua igreja vai sair muito mais fortalecida de tudo isso, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esta noite. Te louvamos pela vida de cada um dos seus filhos que estão chegando agora para estarem conectados aqui conosco, Pai. Abençoa aqueles que virão e que ouvirão essa palavra depois. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Deixa eu dar uma ajustada aqui, né? Está do meu lado, pastora Isis. Aleluias. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Todas as palavras que nós temos liberado nesses dias aqui, através da página do Facebook, nós estamos também colocando na nossa página da igreja, lá do canal da igreja no YouTube. Então, se você puder, nós estamos publicando lá, assiste depois, compartilha com alguém, se inscreve lá no canal, para que a gente possa aí melhorar o nosso canal em nome de Jesus, tá bom? Então todas as palavras, se você de repente a tua internet deu algum problema, você não conseguiu ouvir a palavra, todas as palavras estão lá. A gente está editando, pega daqui do Facebook e coloca lá no YouTube, tá bom? No momento ainda não dá para fazer a transmissão direto pelo YouTube, porque a gente precisa de um número de inscritos, mas a gente chega lá em nome de Jesus e futuramente a gente vai também transmitir lá pelo YouTube em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Rodrigo, Deus te abençoe. Chegaram. Que bom que você veio, que bom que você veio, que bom que você está aí, viu? Rodrigo, Isaura, Lolo, Lívia, Letícia e Larissa, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Priscila, Deus abençoe. Tojo, Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Catarina, né? Fez aniversário. E teve bolo? Teve bolo, Priscila? Teve bolo de banana? Se tiver. Aleluia. Aleluia. Ei, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Parabéns, Cátia, pra você. Glória a Deus. Aleluia. 3 aninhos já. Já, né? 3 anos. Aleluias. Deus é bom, viu? Deus é bom. Aleluias. Queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos ouvir um pouquinho o que o Senhor tem para nós. Queria compartilhar com você algo que a gente já tem falado, algumas vezes, e eu creio que mais uma vez o Senhor quer ministrar nas nossas vidas com essa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia na mão, sua caneta, seu caderninho, anota aí, tá bom? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Abre lá. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 10. Pastora Isis vai abrir aqui, ela vai ler esse versículo para nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 10. Aleluias. Pode ler aí em nome de Jesus. Aleluias. Enquanto você acha, Deus te abençoe, Jonathan. Deus te abençoe, Andréia. Deus te abençoe, Theo. Deus te abençoe. Qual o nome do outro menino lá? Do Thomas. O Thomas. Aleluias. É que é tanto tocha, gente, que a gente às vezes esquece. Principalmente o pastor de vocês. Você sabe, né? A gente troca os nomes de vez em quando. Aleluias. Glória a Deus. Lê aí, pastora Isis. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Amém. Amém. Olha só, Paulo escreve aos Coríntios, esse capítulo, eu não vou falar do contexto, de todo o texto a respeito do que, de fato, o texto está falando a respeito de línguas estranhas, disso que você já leu nesse texto. Não quero falar sobre isso, eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração. Esse versículo, especificamente, ele fala assim, a pastora Isis leu, eu quero reler novamente, nessa versão aqui, que eu tenho aqui, King James, que diz assim, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Há muitas vozes no mundo, muitas vozes. Muitas vozes estão sendo liberadas todos os dias. Vozes que ensinam,
o que é bom, vozes que indicam o caminho certo, mas também vozes que indicam o caminho errado, vozes que ensinam aquilo que não é correto. Paulo vem dizer que existem muitas espécies de vozes e nenhuma delas é sem significação. Eu não quero falar do contexto da língua estranha, mas eu quero falar das vozes que existem. Todas elas têm um significado. Todas as vozes que a gente ouve, elas significam alguma coisa. E elas pretendem alguma coisa. E o que eu quero entender com você e pedir ao Espírito Santo que nos ensine nesta noite é que o Espírito de Deus nos ensine, ele venha aperfeiçoar os nossos ouvidos para que nós possamos entender essas vozes e ouvir as vozes que são corretas para a nossa vida. As vozes que realmente estão aqui para nos ensinar. Existem pessoas que Deus coloca do nosso lado para falar conosco, para nos dar a direção certa. Mas existem muitas vozes que estão sendo liberadas todos os dias, todas as horas. E a intenção dessas vozes não é indicar ou não conduzir você para Deus, mas tirar você da presença do Senhor. Então, a minha pergunta é, você tem ouvido vozes? Eu estava falando aqui com minha esposa, eu falei, qual é o tema da palavra? Eu falei, amor, é ouvindo vozes. Ela falou, amor, parece título de filme de terror. Ouvindo vozes. Quantas vezes você ouve vozes? Né? Existem várias vozes, não é? A gente ouve vozes de que não tem nada a ver, né? Voz que nos assusta, voz que nos alegra. Então, quais as vozes que a gente tem ouvido nesses dias? A palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Primeiro, há uma voz única que precisa ser ouvida, que é a voz de Deus por meio do seu Espírito. Deus fala pelo seu Espírito no nosso espírito. E ele diz assim, quem tem ouvidos, esses ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Paz, irmã Vilma, Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando. E eu creio que nesses dias muitas pessoas estão atentas àquilo que Deus está falando. Deus está liberando pedras preciosas, tesouros preciosos. E só podem encontrar esses tesouros aqueles que estiverem atentos a esta voz, que é a voz do Senhor. Então, Paulo vem e diz assim, olha, há muitas espécies de vozes no mundo. Há muitas vozes. Que voz você tem ouvido? Ou que vozes vocês têm ouvido? Porque, queridos, à medida que a gente ouve, isso vai de alguma maneira induzindo ou influenciando a nossa vida. Então eu preciso ouvir bem, eu preciso saber o que eu estou ouvindo, eu preciso filtrar aquilo que eu estou ouvindo para que eu possa caminhar bem, para que eu possa caminhar na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, o que nós ouvimos, deixa eu te falar uma coisa, o que nós ouvimos pode determinar nossas atitudes. O que a gente ouve pode determinar as nossas ações, aquilo que a gente vai fazer. Muitas pessoas hoje são conduzidas por vozes, sabe? Quando uma pessoa acorda de manhã cedo e ela lê um jornal, ela lê uma revista e ela recebe uma informação, ela ouve uma voz, muitas dessas pessoas são conduzidas por aquilo que ela lê, por aquilo que ela ouve. De repente uma informação, de repente uma notícia, ela ouve aquilo e ela é conduzida de acordo com aquilo. Então, a voz que nós ouvimos, ela pode determinar nossas atitudes. É por isso que é muito importante a gente ouvir a voz certa, porque a voz de Deus, a voz certa, ela vai determinar atitudes corretas na nossa vida. Sabe, você já ouviu aquela expressão que alguém fala assim, eu fiz sem pensar, eu fiz sem querer, eu ouvi algo e eu fiz no impulso. Sabe, nós precisamos ouvir corretamente a voz de Deus, sabe? As ovelhas, diz a Bíblia, conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz
do seu pastor, que é o Senhor. Eu conheço a voz do meu pastor. Nós conhecemos a voz do nosso pastor Jesus. Então, é essa voz que precisa ser a central, que precisa ser a única voz que de fato conduza todas as atitudes da nossa vida. Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe, Thalita. Em nome de Jesus, saudades de vocês, Thalita. Deus abençoe você, sua mãe. Em nome de Jesus. Então, que vozes você tem ouvido? Sabe, algumas pessoas chegam pra gente e falam assim, pastor, eu estou assustado. Eu falei, por quê? Estou ouvindo vozes. Estou ouvindo vozes. Primeira coisa, a voz de Deus, ela não causa medo. A voz de Deus, ela não assusta. A voz de Deus, ela traz paz. A voz de Deus, ela ajusta, ela alinha, ela coloca no lugar as coisas. Quando Jesus chega e libera uma palavra, ele libera uma palavra que traz alinhamento, que traz ordem. Por isso que a voz de Deus, ela acalma, a voz de Deus, ela orienta, a voz de Deus ensina, a voz de Deus coloca no lugar. A voz de Deus, ela não traz medo, ela não traz pânico, sabe? Então, todas as vezes que você ouvir uma voz, preste atenção nisso, todas as vezes que você ouvir uma voz, e isso causar pânico em você, causar medo em você, causar incerteza em você, tenha certeza, a convicção, esta não é a voz de Deus. Não é a voz do Senhor, porque a voz de Deus, ela traz direção, ela traz calma, sabe? Então, o que nós ouvimos pode determinar nossas atitudes. Nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 8, Paulo diz assim, porque se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Se a trombeta der um som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? Ele está dizendo o seguinte, nas guerras, principalmente nas guerras daquele tempo, uma das formas dos soldados estarem preparados e atentos era mediante um som que era dado ou liberado pela trombeta ou pelo chofar. Quando o chofar era tocado, existiam alguns sons nesse chofar. Alguns tipos de sons. E existia um som de adoração, existia um som de convocação para buscar o Senhor, mas existia um som que indicava um chamado para a batalha, um chamado para a guerra. Então, quando os soldados ouviam esse som, eles sabiam exatamente o que tinham que fazer. Eles tinham que ir para a batalha, eles tinham que ir para a guerra. Então, Paulo pega esse texto e diz assim, olha, se o som desse chofar, se ele não for certo, se ele não for correto, se a pessoa que está tocando, ela quer indicar que os soldados têm que ir para a guerra, mas se ela tocar um som que não for correto, não for de acordo com aquilo que deve ser, os soldados vão ficar confusos e eles não vão se preparar para a batalha. Você entende o que está acontecendo? Deus está liberando a sua voz nesses dias. É por isso que nós precisamos estar atentos e ouvir bem aquilo que Deus está liberando. Porque a voz que nós ouvimos, ela vai determinar as nossas ações. Então, se eu não compreendo a voz de Deus, se eu não estou entendendo aquilo que Deus está liberando, como que eu vou para a batalha? Como que eu vou me mover? Como que eu vou agir? Sabe? O soldado, se ele não compreendeu a voz, ele vai ficar parado. E alguém vai dizer assim, cara, você tem que ir para a guerra. Ele vai dizer, mas eu não ouvi a voz. Mas a voz, ela foi liberada. Mas eu ouvi diferente. Sabe? Nós precisamos entender, compreender a voz de Deus. O entendimento é muito importante. A gente só quando a gente consegue compreender elas, quando a gente consegue entender elas. Então, nesses dias, queridos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, começa agora a anular todas as vozes que estão dando a você direções que não são aquelas que Deus quer para você. Amém? Deus abençoe, Marcos, seja bem-vindo. Chegou mais um em nome de Jesus. Maurício, Deus te abençoe. As vozes que o mundo libera, elas causam medo, mas a voz que vem do céu, ela traz alinhamento para nós. Então, o que nós temos ouvido, que vozes a gente ouve todos os dias,
quando a gente acorda de manhã cedo, quando a gente vai para a mesa do café, que voz tem falado ao nosso coração? Sabe, Paulo diz assim: se a trombeta tiver um som incerto, como é que o soldado vai se preparar para a batalha? Se você não ouve Deus, se eu não ouço Deus, como que eu vou me preparar para a batalha? Se eu não estou ouvindo corretamente as direções, eu não tenho como saber, eu não tenho como agir, eu não sei. Eu preciso de uma instrução correta. Eu preciso de uma direção certa. E se eu não ouvir bem a voz de Deus, eu não vou ter essa direção. E eu não vou conseguir lutar, ou não vou conseguir sair para essa batalha e vencer essa batalha. Sabe, nós precisamos ouvir bem a voz de Deus. E uma das coisas que nos fazem ouvir a voz de Deus é estar perto dele, é estarmos junto dele. Quanto mais perto de alguém você está, mais a voz dessa pessoa é audível para você, correto? Consegue compreender isso? Quanto mais perto eu estou aqui da minha esposa, a pastora Isis, mais ela vai ouvir a minha voz. Se ela se distanciar daqui 1 metro, 2, 3, 10, 100, 1 quilômetro, praticamente ela não vai mais ouvir a minha voz. À medida que ela for se afastando, mas eu continuo falando. Mas aí ela já não sabe mais para onde ir, sabe? Ela não consegue mais entender, ela perdeu o contato. Assim acontece conosco também. Então Deus continua sendo Deus, Deus continua falando, mas muitas vezes somos nós, muitas vezes não, na maioria das vezes, somos nós que não estamos ouvindo a voz de Deus por algum motivo. Alguma coisa causou ruído. Alguma coisa está causando uma interferência no nosso relacionamento com Deus e a gente não está ouvindo o Senhor. Amém? A Bíblia fala de um apóstolo, de um discípulo, de um filho de Deus que encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Quem é esse discípulo amado? Alguém pode me escrever aí, se você está aí comigo? Escreve aí. Quem é o discípulo que colocava o seu peito, aliás, colocava a sua cabeça no peito de Jesus? Fala para mim, qual é o tocha que vai escrever isso agora? Vamos ver se vocês estão ligados aí, se vocês estão atentos naquilo que o Senhor está falando. Quem era esse discípulo? Discípulo amado? Vamos ver quem vai escrever aí, estou aguardando, hein? Vamos lá, em nome de Jesus. João, é isso aí, Azael, Azael, Priscila, João, glória a Deus. João, discípulo amado, a Bíblia diz que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Sabe o que significa isso? Aproximação. Quanto mais perto eu estou de alguém, e principalmente do coração, mais eu vou ouvir a voz dessa pessoa. Mais eu vou ouvir a voz dessa pessoa. Então, João estava ali, perto de Jesus. Ele ouvia profundamente os segredos, as intimidades do que Jesus falava. Se Jesus falasse bem baixinho e dissesse assim, eu amo vocês, ele estava ouvindo, sabe? Então, quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente vai ouvir a voz dele. Mais a gente vai ouvir. Saudades também, Azael. Deus te abençoe, viu? Você e toda a sua família. Mas nós vamos ouvir a voz dele. Então, o que causa interferência, então? O que causa ruído? É o distanciamento. Quanto mais nos distanciamos de Deus, menos ouvimos a voz dele. E se nós deixamos de ouvir a voz de Deus, outras vozes vão começar a falar conosco. Outras vozes vão ocupar esse lugar. E aí a gente vai começar a ouvir essas vozes, que não é a voz de Deus. E essas vozes podem nos levar a muitos caminhos, a muitas direções que não é aquela que Deus tem para as nossas vidas. Então, hoje, o Senhor está falando conosco e está perguntando que vozes vocês têm ouvido. Filhos, igreja, que voz tem dirigido você? A igreja brasileira tem sido conduzida por que voz? A nossa voz, a voz que nós ouvimos, tem que ser a voz de Jesus, a voz do Senhor. E Ele está falando,
Ele fala através da palavra escrita, ele fala através de uma canção, ele fala através de um passarinho que está cantando, ele fala através da chuva, ele fala através do sol, ele fala através do mar, ele fala através das circunstâncias. Quando nós estamos atentos e conhecemos a voz do nosso pastor, a gente sabe quando ele está falando. E eu sei que nesses dias, muitos de vocês, e eu quero crer em nome de Jesus, que a maioria estão ouvindo Deus falar. E quando nós voltarmos para o templo, quando nós fizermos aquela celebração, queridos, é uma oportunidade da gente começar a testemunhar daquilo que a gente ouviu de Deus, daquilo que a gente aprendeu com o Senhor nesses dias, porque Ele está nos ensinando. Então, o que nós ouvimos pode determinar as nossas atitudes. O que nós ouvimos pode determinar as nossas atitudes. Se alguém fala para nós, faz isso, a gente vai fazer aquilo que a pessoa está mandando a gente fazer. Se a gente acredita naquela pessoa, se a gente coloca a nossa confiança naquela pessoa, se a gente tem convicção de que aquela pessoa está falando para nós o correto, a gente vai seguir aquilo. Então aquilo que a gente ouve determina as nossas ações. É por isso que Deus quer que nós ouçamos a voz dele, porque o que nós ouvimos de Deus vai determinar as nossas ações e atitudes no nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa fala, tudo que nós formos fazer, nós vamos ter uma voz que vai nos conduzir, que é a voz do Senhor. Amém? Outra coisa importante que eu quero liberar para você a respeito disso. Ouça a voz dos amigos de Deus. Ouça a voz dos amigos de Deus. Alguém pode dizer assim, pastor, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Pastora Isis, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Sabe, a gente está vivendo num mundo tão cético, num mundo tão conturbado, que, sabe, o evangelho permanece o mesmo, o poder do evangelho permanece o mesmo, a palavra não muda, mas infelizmente os homens têm mudado. Infelizmente o coração dos homens tem sido corrompidos. E quantas vezes a gente vê pessoas frustradas com homens? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o homem pode errar, o homem pode falhar, mas a palavra de Deus não muda. A voz de Deus permanece a mesma. E Deus tem levantado homens e mulheres que têm relacionamento com Ele. Pessoas que são amigas de Deus, pessoas que têm relacionamento com Deus. Então ouça a voz de pessoas que são amigas de Deus, que têm relacionamento com Deus. Nós somos um corpo, nós somos uma família. E como é terrível quando a gente vê a igreja brigando na internet, quando a gente vê a igreja discutindo na internet, pastor falando mal de pastor, irmão falando mal de irmão. Não é isso que nós devemos fazer. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ouvir a voz dele em primeiro lugar. E nós, como amigos de Deus, liberarmos uma voz de relacionamento, de comunhão, de santidade. Aleluias. Glórias ao Senhor. Deus está falando conosco. Ouça a voz dos amigos de Deus. Eu queria ler com você um texto. Êxodo, pastora Isis vai ler, Êxodo capítulo 2, versículo 18. É o primeiro que eu quero que ela leia. Êxodo, você que está anotando aí, Êxodo capítulo 2, versículo 18. Primeiro e segundo. Êxodo capítulo 2, versículo 18. Primeiro, você lê isso aí. A Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? Agora, Êxodo capítulo 18 e versículo 2. É o contrário agora. 18, 2. Êxodo capítulo 18. Ela leu Êxodo capítulo 2 e versículo 18. Que disse, e voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? Agora ela vai ler Êxodo capítulo 18 e versículo 2. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Agora ela vai ler o mesmo Êxodo, capítulo 18, versículo 24. 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro
e fez tudo quanto tinha dito. E Moisés deu ouvidos, ou seja, Moisés ouviu, deu atenção à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Deixa eu te falar uma coisa, para a gente entender um pouquinho do que eu quero falar nesse contexto aqui. Por que nós precisamos ouvir a voz de pessoas que são amigas de Deus? Pessoas que têm relacionamento com Deus. Porque essas pessoas, elas vão nos ensinar. Nós nunca saberemos de tudo. A gente está aqui para aprender todos os dias. Todos nós estamos num processo de crescimento, de aprendizado. Eu aprendo com a minha esposa, ela aprende comigo, eu aprendo com a Sofia. Hoje, eu tive que sair com a Sofia para a gente resolver umas coisas. Rapidinho aqui, fui sair com ela, né? Porque a gente não pode sair muito. Hoje está correndo o risco até de ser preso, né? Então a gente saiu e ela falou assim: pai, você tem que colocar máscara. Eu não saio sem máscara, o senhor tem que colocar máscara. E glória a Deus, porque Deus abençoou a vida do Maurício, né? Deus te abençoe, Maurício. E o Maurício nos abençoou com algumas máscaras aqui. E a gente tinha umas aqui, eu peguei uma, coloquei, eu não queria colocar não, ser sincero, não queria. Mas ela falou: não, pai, você tem que colocar, eu só saio se o senhor colocar uma máscara. Aí eu saí com ela, né? Nós dois fomos ali no centro ali com as máscaras. E eu falei para ela: filha, ó, você vai ver, ninguém tem máscara. Você vai ver, a gente vai andar e não vai ver ninguém com máscara. Aí a gente começou a caminhar, andar e vendo, eu não vejo ninguém. A gente contou mais ou menos 4 pessoas no universo, talvez de centenas de pessoas nas ruas com máscara. 4 pessoas. Aí eu falei assim: tá vendo, filha? Só a gente tá de máscara aqui. Ela falou assim: sim, pai, é só a gente. Mas pelo menos a gente está fazendo o que é certo. Pronto, deu um tapa na minha cara. A gente está aqui para aprender. Deus fala conosco. A voz dos nossos filhos falam conosco. A voz da nossa esposa. A voz de pessoas que são amigas de Deus. A gente precisa ouvir essas vozes. Elas nos ensinam. Elas nos ensinam. Então, quando eu li esse texto aqui, para falar sobre a voz de amigos de Deus, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Moisés estava liderando o povo, conduzindo o povo de Israel, existia sob sua responsabilidade dezenas, milhares de pessoas que vinham todos os dias para a casa dele, para o lugar onde ele estava ali, para resolver os problemas, sabe? Moisés estava ali todos os dias recebendo pessoas, o dia todo, dando assistência, sabe? O serviço pastoral, o dia todo, a agenda cheia, todo dia chegando gente para resolver problema, sabe? Só que a demanda de problemas eram problemas, sabe? O cara resolveu um probleminha lá, tinha um probleminha em casa e vinha trazer para Moisés. Tinha um probleminha com um amigo, trazia para Moisés resolver. E Moisés começou a se sobrecarregar. Então imagina, a casa dele, a família dele, os filhos dele já não tinham a atenção dele. Ele já estava lá sobrecarregado de coisas lá fazendo. E de repente, a Bíblia diz que alguém, que era o sogro de Moisés, chega para Moisés e fala assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te dar um conselho. Ouça a minha voz. Vamos fazer o seguinte: separe pessoas, separe líderes de 100. E essas pessoas irão resolver problemas pequenos. E quando tiver um problema maior, um problema mais sério, esse líder resolve diante de Deus. Porque senão... Sabe o que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés deu ouvidos aos conselhos de seu sogro e fez tudo que ele lhe ensinou, tudo que ele lhe havia dito. Agora, por que eu coloquei essa frase aqui? Ouça a voz dos amigos de Deus. Eu fui estudar um pouquinho a respeito dos nomes. Eu mesmo já tinha pensado nisso. Se eu perguntar para vocês aqui, vamos ver se você vai entender. Quem é o sogro de Moisés? Quem é o sogro de Moisés? Vamos ver se você vai acertar. Quem é o sogro de Moisés? Qual é o nome, na verdade, qual o nome do sogro de Moisés? Quem vai escrever aí? Qual é o nome do sogro de Moisés? Quero ver aí o Tocha escrevendo. Quem vai ser o primeiro? Aleluias!
Não fala, viu, pastora Isis? Ela está com a cópia aqui, então ela não pode falar. Qual o nome do sogro de Moisés? Vamos ver se você acerta. Quem vai ser o primeiro? É biblicamente, hein, gente? Biblicamente, caneta, papel. Ô, Jaminho, ó, vamos ver. Quem é? Ó, Luiz Carlos. O nome. Estou falando do nome do sogro de Moisés. Estou falando do nome. Ó, ainda não, hein? Estou falando do nome. Vamos ver, vou dar mais uns minutinhos aí, mais uns 30 segundos. Qual o nome do sogro de Moisés? Vamos ver, a pastora está me olhando aqui também, que ela acha que ela concorda com vocês. Vamos ver. Qual o nome do sogro de Moisés? Olha esse desafio aí, hein? Eu vou dar a resposta para vocês. Está todo mundo respondendo a mesma coisa. Vamos ver. Qual é o nome do sogro de Moisés? Vocês leram, a pastora Isis leu aqui com vocês o nome dele. Qual é o nome do sogro de Moisés? Ah, vamos ver. Por isso que é bom aprender, por isso que é bom estudar a Bíblia. Você vai entender já já por que eu escrevi isso, que nós precisamos ouvir a voz dos amigos de Deus. Não é, viu? Não é ainda que você escreveu aí, eu estou dando mais um tempo. Vamos lá, hein? Cadê os tochas, os biblicamente dessa nação aí? Qual o nome do sogro de Moisés? Ó, biblicamente, quarta-feira aí, se alguém acertar aí, se alguém escrever corretamente... Tá no texto. Está no texto que a pastora Isis leu. Se alguém está anotando aí o texto que ela leu, qual é o nome do sogro de Moisés? Aleluia, Luiz. É isso aí, Luiz Carlos. Reuel. Tânia, Deus te abençoe, Beijo, Tânia. Taninha. Que saudade de você, Taninha. Aleluia. Ó, deixa eu falar uma coisa. Muita gente colocou Jétro. Por quê? Porque é o que a gente ouve todo dia. Todas as vezes que você vê alguém pregando, alguém fala assim, quem é o sogro de Moisés? Alguém fala Jétro. Mas se você ler Êxodo, capítulo 2, versículo 18, lá está escrito, e voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? As filhas de Reuel, elas estavam no campo, eram pastoras, e de repente Moisés encontra elas lá. E elas voltaram mais cedo porque elas encontraram Moisés e Moisés defendeu elas diante de algumas pessoas. Moisés ajudou elas. Então, o nome do sogro de Moisés é Reuel. Por que é Reuel? O nome Jetro, sabe o que significa Jetro? Jetro não é um nome, Jetro é um título. Jetro significa sua excelência, sabe? Alguém de excelência, era um título que era dado. Por isso que a Bíblia, às vezes, você lê contradizendo, mas não. Ela está ensinando algumas coisas. Sabe o que significa isso? O nome do sogro de Moisés, Reuel, Jetro, era o título que ele tinha, que significa sua excelência. Então, na verdade, o nome do sogro de Moisés é Reuel. E o título é Jetro, que era significado em hebraico excelência, sua excelência, sua excelência Reuel, entendeu? Então, sua excelência Reuel. Então, o sogro de Moisés, o nome dele era Jetro. Deu para entender isso? Então, fica isso. A palavra para nos ensinar, a palavra Jetro ou a palavra Reuel significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Esse homem, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele era um amigo de Deus. Sabe? Amigo de Deus. E interessante que lá na frente, você vai ver Moisés vivendo um relacionamento íntimo com Deus e sendo chamado também de amigo de Deus. Então, eu quero dizer algo. Nesses dias, ouça a voz dos amigos de Deus. Moisés estava ali, num determinado dia da sua vida, cheio de dificuldades, cheio de desafios. E Deus usou a vida de alguém que era seu amigo.
E aí nós lemos que Moisés, você leu lá em Êxodo 18 e 24, Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro. Ele deu ouvidos à voz, por que é seu sogro? Porque ele entendeu que aquele homem era um amigo de Deus. Ele estava ouvindo a voz de alguém que tinha autoridade, a voz de alguém que tinha um relacionamento com o Senhor. Então, nesses dias, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E existem pessoas que são maduras, pessoas que têm relacionamento com Deus, pessoas que têm comunhão com Deus, e são essas pessoas que nós devemos ouvir, porque essas pessoas saberão nos dar um conselho correto. Moisés estava inserido no problema, Moisés estava no meio das lutas, das adversidades, com um monte de problema para resolver. E muitas vezes, quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue ver, a gente não tem uma ótica clara do que está acontecendo. Mas quem está do lado de fora, que tem relacionamento com Deus, que é amigo de Deus, consegue ver melhor. E essa pessoa tem toda a condição de nos dar uma direção, de trazer uma voz de ensino, uma voz de destino para nós, uma voz que vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Então, hoje, o Espírito Santo tem perguntado a mim e a você: que vozes vocês têm ouvido? Que voz nós temos ouvido? O que nós ouvimos vai determinar as nossas atitudes, as nossas ações amanhã. O que eu ouço hoje vai me conduzir amanhã. A Bíblia diz assim: os que de madrugada me buscam, me acharão. Muitas pessoas conseguem ter um destino alinhado durante o dia, porque antes disso passaram um tempo ouvindo a voz de Deus. Jesus, ele era alguém que ouvia a voz do Pai. Ele dizia: eu faço aquilo que eu ouço o meu Pai me falar. Amém? O Luiz colocou ali, Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego, não é? Bartimeu, Bar significa filho de Timeu. Timeu era o pai dele. Então, Bartimeu significa, olha ali o filho de Timeu. Nem o nome está escrito, tá bom? Só para ter um entendimento. Então, se alguém perguntar para você a partir de hoje, quem é o sogro de Moisés? Reuel. Ah, mas quem é Jetro? Jetro é o título, significa sua excelência. Alguém superior. E Moisés respeitava isso. Moisés respeitava a autoridade daquele homem, a excelência daquele homem. Ele sabia que aquele homem conhecia Deus, que aquele homem tinha compromisso com Deus. E ele ouviu a voz daquele homem que era amigo de Deus. Então, ouça a voz dos amigos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Seja essa voz. Seja essa voz. Deus abençoe a Lê. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja essa voz. Sabe, existem muitas pessoas querendo ouvir a voz de Deus. Mas sabe como Deus quer falar? Através de mim e através de você. Para que eu possa ser essa voz, eu preciso ser amigo de Deus. Eu só posso falar daquilo que eu estou cheio. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu preciso me encher de Deus, ouvir bastante de Deus, para depois falar das coisas de Deus. Sabe, eu ouço, por isso eu falo. Eu preciso ouvir. Se eu não ouço a voz de Deus, eu não tenho o que dizer. Ou na verdade, o que eu tenho a dizer não é aquilo que vem de Deus. Às vezes a gente está falando. Já ouviu aquela expressão, enchendo linguiça? E tem muita pregação que enche linguiça. Tem muita coisa que é só encher linguiça. As pessoas estão falando, mas do seu próprio conhecimento, da sua própria, mente, do seu próprio, intelecto, mas não ouviram Deus. E nós precisamos ouvir Deus para falar. Ouvir Deus para falar. Deixa eu falar uma coisa, se você não ouviu Deus, não fala. Primeiro ouça para depois falar. Primeiro ouça a voz de Deus para depois falar para alguém. Por quê? Vai dar um destino para alguém. É muito sério o que eu falo. É muito sério o que você fala. A Bíblia diz assim que o poder da vida e da morte está na língua. Ou seja, no que você fala.
na voz que você libera. Então a minha voz vai determinar vida ou morte. O que eu falo vai determinar vida ou morte. Sabe, errado para alguém se casar, se esse conselho não for um conselho alinhado com Deus, eu vou estar destruindo a vida de alguém. Se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, me dá uma orientação, eu preciso saber, eu saio ou não do meu emprego. Cara, se eu não ouvir Deus, claramente, eu nunca vou dizer para essa pessoa, sai. Porque daqui a pouco a pessoa saiu e depois ela vai chegar para mim e falar, pastor, o senhor falou. Então, cara, tem muita gente dizendo assim, Deus falou comigo. Eu vou fazer isso porque Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E daqui a pouco você vê a pessoa fazendo aquilo que é contrário àquilo que ela tinha falado. Mas Deus não havia falado. Então nós precisamos falar exatamente aquilo que Deus tem falado conosco. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, ser um amigo de Deus para dar destino para as pessoas. Então não fale, não direcione, não libere nada que não seja, sabe, de origem no céu. Se é da alma, se é do coração, pensa um pouquinho, espera um pouquinho e depois você vai e fala. Sabe? Moisés estava ali cuidando de um, atendendo o outro, agenda o dia todo, falando com as pessoas, resolvendo o problema. Tinha gente que chegava com um problema sério, Moisés gastava 1 hora, 2 horas, de repente chegava alguém com um problema simples de se resolver. E o amigo de Deus, Jetro, chega para ele e fala, meu querido, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te dar uma direção. Faz isso, faz assim. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz do seu sogro. Ouviu tudo que ele falou. E ele fez tudo aquilo que ele ouviu. Sabe? Não é apenas ouvir. Guarda isso no teu coração. Não é apenas ouvir. Eu preciso fazer aquilo que eu ouço. Se Deus me deu uma direção, se Deus tem falado comigo, eu preciso ter um coração obediente e fazer aquilo. Sabe? Talvez se fosse em outro momento da vida de Moisés, talvez se fosse em nossas vidas, sabe? A gente está ali com patrimônio, a gente está com uma galera junto com a gente, uma multidão conosco, e alguém chega perto da gente e fala assim, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Muitas vezes, queridos, a gente deixa de ouvir porque a gente tem orgulho no coração, ou a gente tem medo, ou a gente não quer abrir mão de algo. Se Moisés pensasse isso, não, eu sou o líder, que é isso? Eu sou o cara aqui, eu mando nisso aqui. Deus me colocou para conduzir esse povo, sou eu que vou fazer tudo sozinho. Se ele não ouvisse a voz do seu sogro, de um amigo de Deus, sabe o que ia acontecer? Ele ia perder sua casa, ele ia perder sua família, porque ele estava perdendo a sua própria vida, a sua saúde, sabe? Então Deus está nesses dias falando conosco. E essa palavra nessa noite é para a igreja, é para mim, é para você. Que voz, quais as vozes que você ouve? Pastor, eu tenho ouvido vozes. Que bom, tenho ouvido vozes. Que vozes são essas? Essa voz é do Senhor? Essa voz é de Deus? Essa voz são dos amigos de Deus? Se essas vozes vêm do Senhor, através dos amigos, queridos, ouça com atenção. Observe. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo, sabe? E reter aquilo que é bom. E o que é bom vem do Senhor. O que não é, a gente deixa de lado. Ouça tudo. Pegue aquilo que é bom e continue caminhando na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Ouça a voz de Deus, porque aquilo que você ouve vai determinar as atitudes que você vai ter amanhã. Isso vai cair na prova, viu? Amém? Isso vai cair na prova. Estou dizendo isso para você, para minha casa, isso cai na prova. Eu ouço hoje, vai determinar as minhas ações amanhã. Se eu não estiver ouvindo Deus, eu vou ter atitudes que não são condizentes com Ele. Se eu estiver ouvindo somente informações que me levem a ter medo, eu vou agir com medo. Se eu estiver ouvindo um som que não está correto, que eu não estou entendendo, eu não vou conseguir discernir, eu não vou conseguir lutar, eu não vou conseguir ir para a batalha, porque eu não vou estar preparado, porque eu não ouvi corretamente as instruções. Deus quer nos dar instruções corretas. Ouça a voz do Senhor nestes dias. Ouça a voz de pessoas maduras, de pessoas que estão alinhadas com o coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aprendeu com Jesus essa noite? Eu aprendi.
Aprendi muito com essa palavra. Essa tarde estava aqui orando e ouvindo, e principalmente nesse texto aqui de Moisés. Aprendi muito, porque é isso que Deus quer nos ensinar, a ouvir a sua voz. Discernimento. É isso aí, Luiz. Discernimento. Sabe? Eu tenho dito que discernimento não é apenas discernir o que é certo ou o que é errado. Discernimento é muito mais do que isso. Discernimento é você saber aquilo que é quase certo. Sabe? Existem coisas que são quase certas, mas elas não são certas. Então, quando você tem discernimento, você consegue fazer isso. Então, discernimento, entendimento, tudo isso a gente vai conquistar com relacionamento com o nosso Deus. Relacionamento com o Senhor. Ouça a voz de Deus esses dias. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz, você que é casado, ouça a voz da sua esposa, a voz do seu esposo. Ouça os seus filhos. Ouça eles. Ouça os amigos de Deus, pessoas de Deus. Pare de dar ibope, sabe? Pare de dar ibope para Rede Globo. Pare de dar ibope para Band. Pare de dar ibope para informações que estão trazendo medo para você. Ouça a voz do Senhor. Ela não traz medo. Ouça a voz de pessoas alinhadas com o coração de Deus, de pessoas sinceras, de pessoas maduras, de pessoas de conhecimento, de pessoas de entendimento, como Moisés ouviu a voz de Jetro, que significa amigo de Deus. Alguém que tinha relacionamento com o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Está feliz? Aleluias? Aleluias? Queremos orar com você. Eu quero orar com você. Eu e a pastora Isa estamos aqui nessa quarta-feira abençoada. Bertioga chovendo, né? Tudo nebuloso. Mas nós estamos aqui adorando Jesus. Estamos aqui servindo a Jesus com o nosso coração alegre e feliz. Bendizendo o nome daquele que é santo, daquele que é digno. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Amém? Quero orar com você. Coloca aí agora, você que está conosco, os teus pedidos de oração. Você que quer pedir alguma coisa, coloca aí que a gente vai orar junto. Aleluias. Coloca aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Aleluias. Glória a Deus. Coloca aí o seu pedido de oração. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, Carolina. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Coloca aí o seu pedido de oração. Vamos orar. Vamos pedir a Papai do Céu pela família, Jaminho. Vamos orar pela família em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos continuar orando pela nação, pelo Brasil. Aleluias. Aleluias. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, sim. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessa nação, do seu povo, de nós. Vamos orar pela família da dona Vilma, em nome de Jesus, por Bertioga. Vamos orar pelo Brasil, em nome de Jesus. Aleluias. Orar pela igreja. Volta logo, é isso aí, Maurício. Maurício está com saudade, né, de estarmos juntos. Nós também, Maurício. Maurício, em nome de Jesus, já já a gente vai voltar. Aleluias. Somos essa igreja, estamos juntos aqui, vamos continuar orando. Aleluias. Quem mais? Aleluia. Tânia, glória a Deus, Tânia. Vamos orar pela sua família, sim, em nome do Senhor. Cremos no milagre, viu? De Deus na sua família. Igreja, família e trabalho, Luiz, vamos orar sim. Muitas pessoas estão desempregadas, né? Muitas pessoas estão preocupadas aí com as suas famílias. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Ricardo, vamos orar pelo Ricardo, viu? Vamos orar pelo Ricardo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem alguém que queira colocar intercessão aí, coloque aí, vamos orar. Temos mais alguns minutinhos aqui. Aleluia. Por todos os irmãos que estão online, isso aí, vamos orar por todos esses irmãos que estão ligados aí, você que está chegando, você que vai ouvir essa palavra depois. Aleluia. Pelos pastores, vamos orar sim. Orar pelos pastores, queridos. Realmente precisam de oração. Aqueles que estão aí enfermos, existem pastores que estão com o Covid, vamos orar por eles. Deus é o Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria aos pastores, a nós pastores, líderes,
Deus dê graça, Deus dê direção, ouvidos prontos para ouvir o Senhor. Aleluias. Mais alguém? Mais algum pedido de oração? Vai colocando aí em nome de Jesus. Aleluias. O Luciano está deixando ali um versículo: não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer ou distorcer, né, o que é justo. É verdade, é isso aí, viu? Viu, Luciano? A gente não pode seguir a maioria que está fazendo o que é errado, a gente tem que seguir aquilo que é certo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Deus está falando. Glória a Deus. Que tempo precioso, queridos. Que tempo maravilhoso é esse que o Senhor tem nos dado. Aleluias. Glória a Deus. Abraço, Luciano. Você e tua família. Amamos vocês, viu? Glória a Jesus. Vamos orar pelo Danilo. A Patrícia pede mais uma vez. Vamos orar pelo Danilo. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Ele é santo. Aleluia. Família da Andréia que está sofrendo uma parada. Vamos orar. Uma situação, né? Está passando por uma situação aí. Vamos orar pela família dela em nome de Jesus. Deus abençoe eles lá no norte, né? No Pará. Acho que é no Pará, é isso, né? Belém, né? Em nome de Jesus. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Toda a família dela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Deus é tão bom para nós. Deus é tão bom para nós. Deus é tão bom para nós. Aleluias. 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 Vamos orar. O Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que cuida de nós. Feche seus olhos aí. Segura na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Vamos orar. Vem cá, Sofia. Em nome de Jesus. Aleluias. Fica aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso em que nós estivemos aqui, através dessa rede online, Deus, adorando o Senhor, aprendendo com o Teu Espírito Santo por meio da Tua Palavra. O que o Senhor deseja nesses dias é que nós estejamos atentos e prontos para ouvir a Tua voz, uma voz que traz descanso, uma voz que traz entendimento, uma voz que traz direção, uma voz que traz paz. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, que cada um de nós estejamos prontos para te ouvir. Tira todo o ruído, toda a interferência que tem impedido os nossos ouvidos espirituais de ouvir a voz do Senhor, Pai. Pois sabemos, Deus, que a Tua voz, ela vai nos dar o destino e nos ensinar a ter as atitudes certas da nossa vida. Aquilo que nós ouvimos, Pai, vai determinar o que nós vamos fazer. Portanto, Deus, nós não queremos ouvir o mundo, nós não queremos ouvir a nossa alma, nós não queremos ouvir a voz daqueles que não acreditam, a voz dos incrédulos, a voz dos medrosos, mas nós queremos ouvir a voz daqueles que acreditam, da voz daqueles que são amigos de Deus. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor falando conosco, porque no momento em que ouvirmos a Tua voz, nós seremos conduzidos a atitudes e ações corretas na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que os amigos do Senhor, os amigos de Deus estejam ao nosso lado a cada dia e que nós possamos ouvir a voz desses homens e dessas mulheres que têm sido amigos de Deus e que nós sejamos amigos do Senhor, tenhamos um relacionamento íntimo contigo, Pai, para que através da nossa boca possa sair uma voz que dê destino correto, que ensine as pessoas no caminho em que elas devam andar, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos guarde, Pai, de todas as vozes contrárias, de todas as vozes que trazem medo, de todas as vozes que procuram nos tirar da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi apresentado agora, cada vida que foi colocada diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos sobre cada um agora, Pai. Ricardo, Danilo, a família da Andréia, a família da Dona Vilma. Oramos pela cidade de pelas nações, pelo Brasil. Estenda a Tua mão sobre a igreja brasileira, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor está falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. E nós estamos aqui, Pai. Ajuda-nos. Queremos estar perto do Senhor, queremos estar perto do Teu coração, para ouvirmos nitidamente aquilo que o Senhor está falando conosco.
Obrigado, Jesus. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que agora estão conosco online. Eles vão ter agora uma noite tranquila, uma noite de paz. É isso que nós declaramos sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. O culto não termina, ele apenas muda de ambiente. Nós vamos continuar te adorando. Abençoa todos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe, Peter, Cláudia, família. Deus te abençoe, Gleison, Dona Vilma, Luciano, Marcos, Sônia, Tojo, Priscila. Deus te abençoe, Roberta. Deus te abençoe, Martinha. Deus te abençoe, Gileade, família, em nome de Jesus. Deus abençoe Luiz Carlos, Luiz Ricardo, todas as famílias de vocês. Deus abençoe Patrícia. Deus abençoe todos que estão aqui conosco, que estiveram conosco aqui nessa live. Que o Senhor guarde a vida de vocês. O culto, ele não termina. Ele apenas muda de ambiente. Amamos vocês, viu? Vocês estão aqui no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até sábado, às 20 horas. E não esqueça, tá bom? Estamos no dia das 7 às 8 da noite. Pare aí onde você está. Agora você não pode reclamar que não tem tempo. Você tem muito tempo. Pare aí um pouquinho. Chame a esposa, os filhos. Dobre o teu joelho. Você que é sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus e até sábado. Tchau. Em nome de Jesus. Tchau, Patrícia, Rodrigo, família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus abençoe em nome de Jesus. Quer dar um tchau aqui, Sofia? Vem aqui, dá um tchau. Dá um tchau, Sofia. Tchau. Dá tchau lá, Sofia. Tchau. Deus abençoe.